Meus irmãos queridos, tem uma parábola que eu quero deixar para vocês nesta manhã, em Lucas 5:33. Disseram então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para costurar em uma veste velha, porque romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ninguém, tendo bebido velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Esta parábola, ela trata do Evangelho de Jesus, que chega como algo novo para os estudantes da lei. Na verdade, Jesus está latente em todo o Velho Testamento. Você vai ver a figura do sacrifício do cordeiro no altar de Abraão. Você vai ver em Gênesis a figura, a tipologia, a sombra da obra expiatória de alguém em prol de cobrir o pecado de Adão e Eva. Também entre os levitas, o sacrifício, o Yom Kippur, que era utilizado na antiga aliança, era o dia da expiação. Então, de várias maneiras está registrado de maneira latente a obra expiatória de Cristo e o sacrifício que o Pai iria fazer para remover os pecados e não mais cobrir os pecados. Jesus, certa feita, disse: Abraão ansiou por ver os meus dias, e eu digo, ele viu e se alegrou. E aí os fariseus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Você não tem 40 anos e viu Abraão? Mas Jesus nunca disse, eu vi Abraão. Jesus disse, Abraão me viu. Quando foi que Abraão viu a Jesus? Lá no Moriá, no dia daquele sacrifício. Quando Deus, e aparece pela primeira vez o nome Jeová Jireh, quando Deus provê um carneiro. É uma diferença entre o cordeiro e o carneiro. O cordeiro é aquele animal, é o filhote, e ele não tem chifres. O carneiro é o adulto, ele tem chifres. Tanto que ele é encontrado preso pelos chifres no arbusto. E aí sim Abraão pega e sacrifica ele. Então Jesus está dizendo que o vinho novo, a saber, o suco de uva fresco, ele não é colocado, não poderia ser colocado no odre velho. O odre era uma peça, faziam-se essas vasilhas com pele de cabras, pele de animais, e o vinho novo, o suco de uva. Só que no processo natural de fermentação, o açúcar ou a doçura dele se transformaria em algo alcoólico. E isso faz com que o odre vai se expandindo no processo de fermentação. Então, quem suporta o suco novo
o novo. Quem suporta é o odre novo. O odre velho, ele já passou pelo processo de fermentação, então ele já expandiu. Talvez já expandiu o suficiente. Então, colocando ele para um novo processo de fermentação, quando o suco novo começar a fermentar, ele não suporta, ele rompe, perde-se o odre, perde-se também o vinho. Há uma linha de pensamento que diz que, colocando o suco novo no odre velho, rapidamente o suco novo iria começar o processo de fermentação, porque haveria resíduos do antigo processo de fermentação. Então, isso aceleraria esse processo. Também não se costura um pano novo com um remendo velho, porque o pano novo, o remendo novo romperia o pano velho, e eles não combinam. Assim como o odre novo não combina assim como o odre velho não combina com o vinho novo, o pano velho não suporta remendo novo. E essa é a doutrina de Jesus. O Jesus que estava latente na antiga aliança, agora no Novo Testamento está patente. O que é latente? É algo que está presente, mas em oculto. Então ele estava presente, mas estava em oculto no Velho Testamento. Isso é latente. Agora no Novo Testamento ele está presente, mas não em oculto, e sim às claras, isto é, patente. Ele está patente. E quando ele traz a mensagem, o vinho novo, os odres velhos, a saber, fariseus, eles não admitem. Eles querem, se Jesus faz concessões, se Jesus diz assim, olha, então vamos fazer assim, eu não vou ser tão agressivo. Quer ver eles aceitarem Jesus? Se Jesus formasse um motim para tomar o governo de Roma. Aí eles iriam aceitar Jesus, porque era isso que eles queriam. Um Cristo montado em um cavalo branco que veio tomar o governo de Roma, porque Roma governava e dominava Israel. Mas Jesus não veio como um político, ele veio como um libertador, ele veio como Cristo. E a missão de Cristo não é política, o reino dele não é dessa terra. E a função dele era essa, o que não o impediu de chamar Herodes de raposa velha. Vai e diga para aquela raposa que eu faço a obra hoje e amanhã. Maravilha, né, irmãos? Coisa linda. E quando ele traz esse evangelho, esse novo, aquilo que estava latente agora se torna patente, ele traz esse novo, é um choque muito grande. E os odres novos que recebem começam a expandir. E um processo muito grande começa dentro dos novos odres. A mesma coisa são as vestes. As vestes recebem um novo remendo. Vestes novas recebem remendo novo. E esse novo é o evangelho que era pregado aos pobres, o aleijado era curado, o cego via, o surdo ouvia, os leprosos eram purificados. Esse era o evangelho. Esse evangelho não foi aprendido na escola dos grandes mestres e não tinha que dar satisfação a ninguém. Porque quanto maior era o aluno, mais honra quem recebia era o mestre. Como Jesus
não estudou na escola de Gamaliel, de Hilel e dos outros grandes rabinos, então homem nenhum podia receber honra, porque o vinho novo não está vinculado às fermentações antigas. E a única honra seria dada apenas ao Senhor, Deus dos céus e da terra. Você quer orar comigo? Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, o teu nome é santo para sempre. O teu nome santo nos limpa, nos purifica, nos santifica. O teu nome que é santo nos guarda, nos livra. O teu nome que é santo nos dá poder para vencer o mal, nos dá poder para vencer neste mundo, nos dá poder para expandir, mas não romper, nos dá poder para crescer, mas não estragar, nos dá poder para crescer, mas não embriagar. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor disponibilizou o seu nome para que possamos buscar a sua face e usar o seu poder. Quantas vezes eu tenho visto as maravilhas do Senhor, como naquela cruzada evangelística, onde o Senhor mandou chamar um homem que já estava dentro de casa, uma jovem que estava distante, no escuro, embaixo de um toldo. O Senhor revelou aquela jovem e ela entregou a vida para Jesus. Senhor, nós temos visto as maravilhas do teu nome, porque o teu nome é santo. E todos que se envolvem com o seu nome entendem que precisam santificar-se, purificar-se, porque o seu nome nada tem a ver com as velhas costuras deste mundo, com este mundo vil, mau, sujo, profano. Quem se envolve com o seu nome deve andar como o Senhor andou. E aqui reconheço o meu pecado, reconheço as minhas falhas, a minha necessidade. Eu oro com os meus irmãos e cada um também vai reconhecendo o seu próprio pecado e pedindo perdão e misericórdia. Ó Deus, venha o teu reino. Venha o teu reino com justiça. Meu Deus, no mundo de injustiça, no mundo das oportunidades compradas, no mundo em que as oportunidades são dadas àqueles que tomam o primeiro lugar, aquele que tem um parente, aquele que tem um padrinho, as injustiças vão sendo feitas. O pecado vai ficando oculto, encoberto, e a igreja vai sentindo. Mas o Senhor sabe arrancar o remendo velho, a veste velha, o odre velho que não presta mais, que não serve mais. O velho pecado de estimação que o homem cultivou no seu íntimo durante tanto tempo, uma hora não pôde mais suportar e foi rasgado. O remendo novo rasgou a veste velha. O vinho novo rompeu o odre velho, porque eles não são compatíveis. Eles são antagônicos. Um estraga o outro e a perda é total. Por isso, o vinho novo é colocado em odres novos. Senhor, coloque em nossa vida a tua unção, tua graça, teu poder, tuas misericórdias, tuas virtudes.
assim como eu tenho visto a tua grandeza, que os meus irmãos possam ver no dia a dia, em sua casa, em sua família, no meio dos seus filhos, esposa, esposo, que eles possam ver os teus sinais maravilhosos, possam ver a tua glória. Senhor, liberta as almas aprisionadas em cativeiros, em algemas invisíveis. Liberta as almas, Senhor Deus, que têm tido a oportunidade de ouvir o Evangelho, ouvir a tua palavra. Homens e mulheres de Deus têm cortado este Brasil pelo céu, pela terra, pelo mar, para pregar o Evangelho da paz. Alemanchova sai. Nos maiores templos ou nos mais longínquos rincões da terra, nos interiores, nas grandes capitais, entre os ribeirinhos, lá no Amazonas, aquele trabalho entre as crianças, no estado do Pará, que aquele pastor amigo faz com a sua esposa, com as crianças. Vai, Senhor Deus, derrama este vinho novo sobre os odres novos, Senhor. Nos dá graça, nos dá poder para levar um evangelho que não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Vai, Senhor Deus, derramando o vinho novo sobre esta mulher que é uma líder na sua igreja, como uma esposa de pastor, uma missionária, uma pastora, Senhor, mas ela encabeça esta obra, Pai, esta que trabalha no círculo de oração, uma guerreira no círculo de oração, esta que diz: eu não vou perder o meu marido para diabo, não vou perder os meus filhos para as trevas. Vai derramando vinho novo sobre a mente dessas mulheres, Senhor Deus. Vai renovando as forças delas, a fé delas, Pai. Vai dando graça a essa que se levanta todo dia de madrugada para trabalhar, para fazer acontecer dentro de São Paulo, de Sumaré, Pai. Senhor dos exércitos, vai, Senhor, derramando vinho novo sobre, meu Deus, esta irmã que é uma intercessora, faz a obra de Deus com seu esposo. Senhor, sobre a vida deste homem que é um pregador do Evangelho, é um embaixador do Evangelho de Cristo. Estende a tua mão para curar, meu Senhor, para que se faça sinais e maravilhas. Senhor, o nosso país tem sido atormentado pelos demônios. Nos carnavais, eles têm liberdade, o ser humano tem aberto as portas para toda espécie de demônios, de espíritos do mal, são exaltados pelas escolas de samba, e o nome de Jesus tem sido profanado. Deus, o mundo está tão maligno que anteriormente, há anos atrás, até nos desenhos animados, nos gibis, o super-herói vencia, o bem vencia o mal, o herói vencia o vilão. Agora existe um desenho famoso onde o vilão venceu todos os heróis. Um mundo profano, um mundo do mal, maligno. Deus, mas nós entramos em oração. A nossa força é pouca, nós não confiamos, eu não confio em minha força. Eu não dependo de mim, eu dependo de Ti. Eu oro no nome de quem tem todo o poder no céu e na terra. Jesus, o Senhor disse: está aqui quem é maior do que Salomão. Bendito é o nome do Senhor. A nossa oração é feita em nome de Jesus. Senhor, portas que estão fechadas se abram.
se abram portas para a salvação das almas, nos leve a lugares para ganhar as almas. Deus, para pregar o Evangelho, revela os teus segredos, os teus mistérios. Senhor, libera os dons do teu Espírito Santo, porque são ferramentas para alcançar as almas e propagar o Evangelho da paz. Quebra as obras de maldição, meu Senhor. Dá poder aos embaixadores do Evangelho para no teu nome expulsar os demônios, Senhor Deus. Esses mesmos que têm sido invocados em público pelas televisões ou nos atos públicos das festas deste mundo, Senhor. Dá poder aos teus ministros, dá graça, dá autoridade. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder. Eu quero orar agora dizendo, seja liberado o poder de Deus para cura, seja liberado o poder de Deus para libertação, que a libertação entre na sua casa. O poder do Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo, a cura divina entre na sua casa. No poder do nome de Jesus Cristo, o Evangelho poderoso, que quebra como um martelo que esmiuça a pedra, entre na sua casa. É como o fogo do ourives, é como o sabão dos lavandeiros, entre neste coração duro. Corações duros sejam quebrados pela palavra, porque esta é a palavra, não é a minha palavra, como um martelo. Então, Senhor, quebra corações duros. Eu oro nesta manhã para que sejam quebrados corações duros, corações de pedra, resistência. Na verdade, essas resistências são espirituais. Elas não são humanas, elas não são naturais, elas não têm a ver com o código genético deste homem ou desta mulher. Ela tem a ver com resistências espirituais. Seja quebrado pela palavra de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Se você puder, curte, comenta, compartilha. Se você não puder, não faça nada, mas ore comigo e receba a palavra, e que esse seja um dia de boas notícias para a sua vida, em nome de Jesus.